O que você está fazendo para mudar a sua trajetória de vida? Estava escrevendo aqui um roteiro para fazer um conteúdo em uma outra plataforma e eu peguei me pensando, o que a gente consegue ter controle na nossa vida? Poucas coisas, se a gente parar para pensar, a gente consegue ter controle. A gente não consegue ter controle do quanto a gente vai ganhar. A gente não consegue ter controle se a gente vai ou não ter uma doença. A gente não consegue ter controle se a gente vai conseguir ter sucesso financeiro ou não. O que você consegue ter controle é o quanto você consegue se dedicar para que essas coisas aconteçam ou para que alguma dessas coisas, como doença, não aconteça. Então, por exemplo, quando eu vou para minha área, que é a nutrição, neurociência e comportamento humano, você não consegue controlar 100% se você vai ter, por exemplo, um câncer. Mas você consegue diminuir consideravelmente a chance dependendo da variável que você controla. Então, por exemplo, hoje nós temos consenso que se você não for uma pessoa acima do peso, se você tem uma boa noite de sono, não faz uso de cigarro, controla a bebida, você diminui consideravelmente sua chance de câncer. Então isso é uma coisa que você tem controle, que é o quanto você consegue melhorar sua alimentação, o quanto você consegue treinar, se você vai ser uma pessoa que vai fazer ingestão de álcool ou não, se você vai ser uma pessoa que vai fumar ou não. Agora, se você vai ou não ter um câncer, isso é uma coisa que você não controla. Só que o que acontece? A maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, muitas vezes nós nos preocupamos com as coisas que a gente não controla e deixamos de fazer as coisas que a gente controla. Então, por exemplo, eu quero muito melhorar minha comunicação. O objetivo do canal é esse. Onde eu chego aqui, converso as coisas sem roteiro de insight que eu tive e com isso eu vou melhorando minha comunicação. E se eu consigo ter controle? O quanto de vídeo eu vou fazer? Mas vamos supor que meu objetivo seja melhorar minha comunicação para ganhar muito dinheiro lá na frente. Isso eu não controlo. Porque isso depende de inúmeras variáveis que fogem da minha capacidade de controle. Porque isso envolve o quanto eu talvez seja uma pessoa agradável, isso envolve o que a pessoa está sentindo do outro lado, enfim, muitas variáveis, muitas. Mas eu consigo controlar o quanto eu consigo me dedicar em melhorar essa habilidade ao longo da vida. O que você tem feito na sua vida hoje que você está controlando as variáveis para não ter um futuro que você tem medo? Então, eu repito, o que hoje você está conseguindo, você na verdade está fazendo em prol de um futuro que você não quer ter ou um futuro que você não quer, que você quer ter. Então, por exemplo, eu perdi meu pai e minha mãe muito cedo. Os dois morreram de doença. E eu comecei a ter muito medo de doença depois que eles morreram, né? Porque imagina, eu perdi meu pai com 42 e minha mãe com 53, então acaba que isso ativou uma crença em mim de que eu também iria morrer cedo, né? Só que o que eu controlo para que eu não morra cedo e não tenha uma doença? É estar dentro do peso adequado, é treinar todos os dias, é dormir bem. Mas eu não consigo controlar 100%, cara, se eu vou ou não ter uma doença. Outra coisa que eu consigo controlar é se caso isso acontecer, como eu vou me reagir, minha saúde mental, me preparar, estudar sobre estoicismo, enfim, estudar sobre inúmeras coisas que te preparam para os infortúnios da vida, para as dificuldades da vida. Isso eu tenho controle. Mas eu não consigo ter controle algum sobre... Algum não. Não consigo ter um controle absoluto sobre se eu vou ter ou não alguma doença ou se eu vou ter um sucesso, alguma coisa assim. Então, beleza. Trazendo para vocês. O que na sua vida, agora, você tem ativamente se dedicado em melhorar? Porque o que eu mais vejo são pessoas que querem atingir um número X de faturamento, atingir um número X de sucesso, ser reconhecido na profissão. Só que a pessoa não está fazendo nada que ela não controla, cara. Ela só preocupa com coisas que ela não controla, que é o reconhecimento, fama, muitas vezes dinheiro, dependendo da situação. Porque, claro, se você se dedicar, é claro que o dinheiro vai vir, mas você não controla a variável 100%, você não sabe ao certo, ninguém sabe ao certo quanto vai faturar. A gente tem perspectivas de que talvez a gente chegue num faturamento, mas a gente não tem certeza absoluta.
que a gente vai chegar em um número de faturamento X. E o quanto você tem controlado a variável que você pode controlar. Independente de quem você seja, independente do que você esteja fazendo, cada um tem sua jornada, cada um tem seu caminho. Mas o quanto você tem feito por isso, cara? Quanto você tem feito? Um dos maiores arrependimentos que a gente ouve, por exemplo, quando você vai ver uma pesquisa sobre arrependimentos que as pessoas têm no leito de morte, um dos piores arrependimentos foi daquilo que você não tentou, daquilo que você não arriscou, daquilo que você não desenvolveu ao longo da vida. E isso é uma variável que você tem controle, que é o quanto você consegue tentar se dedicar em melhorar algo. E se a gente está falando de, por exemplo, uma pessoa que está passando por alguma dificuldade financeira, cara, a única coisa que você consegue fazer agora, talvez, seja o quanto, a única variável, né? Seja o quanto você consegue estudar. O quanto você consegue sentar ali na cadeira e ficar horas e horas e horas até aquilo dar certo, cara. Essa talvez seja a única variável que você controla. E comece a olhar dessa forma para a vida, cara. Qual que é a variável que eu controlo? Porque uma vida assim, ela é muito menos ansiosa. Ela é muito menos pesada também. Porque você começa a se preocupar somente com as coisas que você tem controle. E a ansiedade, frustração, ela vem justamente das coisas que você não controla, cara. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu quero melhorar minha comunicação. Se eu foco aqui nesse canal somente em me comunicar bem, em estar melhorando, cara, não existe frustração para isso, não existe. Porque eu tenho minha jornada, eu tenho minha trajetória. Eu vim de um lugar que eu sei o lugar do meu ponto de partida. Foi uma zona rural, onde não tinha 100 famílias à minha volta. E hoje eu consegui me comunicar aqui, independente de quantas pessoas estejam me vendo, mas eu consegui enfrentar isso daí, consegui ter essa capacidade, isso pra mim é um avanço gigantesco. Da onde que eu vi, o pessoal não sabe nem conversar, cara. O pessoal acredita em coisas folclóricas, em lobisomem, em mula sem cabeça. É desse jeito da onde que eu vi. E hoje tá aqui podendo estudar neurociência, podendo estudar comportamento, podendo estudar nutrição e podendo me dedicar e tendo tempo para me dedicar em melhorar minha habilidade, isso daqui pra mim é meu auge da minha vida, é o auge. E se eu foco nisso daqui que eu tenho controle, que é o quanto eu me dedico, o quanto eu posso ser melhor a cada dia, cara, não existe basicamente ansiedade, cara. Não existe basicamente ansiedade. Porque a sua trajetória, ela é única, o seu ponto de partida, ele é único, e aquilo que você quer pra vida é único, velho. Não existe comparação. O que existe é a comparação com você do passado. Só que se você for olhar, é absurdo o quanto você melhorou nesse último ano naquilo que você dedicou, se você tivesse dedicado a alguma coisa. Porque já tem mais ou menos um ano que eu me dedico a melhorar minha comunicação. Só que esse ano realmente eu vesti a camisa assim de me dedicar o máximo possível ao extremo, de ir pro desequilíbrio. E eu já sinto que eu melhorei bastante, porque eu não conseguia conversar para uma câmera. Eu ficava assim, tinha uma resposta emocional tão forte que eu ficava vermelho, enfim. E quando eu vejo um ano atrás, eu falo assim, cara, como eu melhorei, cara. Como eu melhorei. Porra, velho, isso é gostoso demais, cara. Isso é gostoso demais. Eu desejo firmemente que você sinta isso. Você que tá do outro lado. Eu desejo firmemente que você sinta a felicidade de ser recompensado pelo processo. E que você sinta o bem-estar e o conforto de você ser justo com você e olhar somente para a variável que você controla. Porque uma das coisas que você pode mais fazer por você e ser injusto, talvez até um pouco covarde, é você olhar para a sua trajetória, que ela é única, e só olhar as variáveis que você não controla. Só olhar a questão de, cara, passo dificuldade, não tenho grana para fazer isso, não tenho aquilo, mas, cara, talvez isso não esteja 100% no seu controle agora. O que você consegue controlar é o quanto você vai se dedicar. Você tá sem nada para fazer, tá sem grana, cara. Procura uma profissão, entra na internet, procura alguma coisa, melhore uma skill. Saiba que o mundo vai te pagar pela sua capacidade de resolver algum problema, cara. Independente se isso doa ou não, é a sua capacidade. A gente vive num mundo capitalista, então é a sua capacidade de resolver problema. Então, dedique, entre de cabeça em algo que você controla, cara, que eu tenho certeza que seu objetivo final, ele vai ser concluído, mesmo que talvez o objetivo inicial não tenha sido esse. O objetivo, exemplo, você está melhorando sua comunicação, aí você chega num lugar onde você está dando palestra e tal, seu objetivo não foi esse, cara. Seu objetivo foi só melhorar a comunicação, mas talvez isso te leve
a algo absurdo, ou isso te leve também a um objetivo interno que você tem ali, mas só comece melhorando uma habilidade sua. Era isso o insight que eu tive para conversar com vocês aqui hoje.